por Isa, né? Ela, para quem não conhece Isa, só das referências bibliográficas, né? Isa é doutora e mestre em Ciência da Informação, né, pelo convênio entre o Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia e a UFRJ. Ela é professora associada do Departamento de Ciência da Informação e docente colaboradora no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFPB, né, de 2009 a 2011. Foi presidente da ANSIB, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, né, coordenou o grupo de trabalhos, estudos históricos e epistemológicos da ciência da informação da ANSIB. Ela também atua como presidente no Conselho Municipal de Transparência Pública e Combate à Corrupção de João Pessoa. Muito bem, Isa, isso é importantíssimo. Né? Foi editora científica da revista Informação e Sociedade Estudos, enfim, tem uma grande atuação dentro da ciência da informação e uma peculiaridade que não está aqui, ela foi a grande incentivadora do NUT-Seca, dar uma revirada no início dos anos 2000, a revitalização. Então, Isa Freire, além de todas essas qualidades, né, ela também foi uma grande, né, uma pessoa de grande importância para nós aqui da UFRN. E a professora Mônica Marques Carvalho Galotti, a avaliadora interna, né, é doutora em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais pela Universidade do Porto, né, com reconhecimento no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFPB. Ela foi bolsista CAPES, né, tem uma atuação, tem mestrado em Ciência da Informação também pelo UFPB e graduação também pelo UFPB, né, professora associada e atual chefe do Departamento de Ciência da Informação da UFRN. Ela pertence ao nosso programa aqui de pós-graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento, atua, né, no grupo de pesquisa e informação na sociedade contemporânea e no grupo TETRAD, né, de Comunicação, Ciência, Ciência Aberta, Estudos Médicos e Usuários de Informação da UFPB. Ela pertence também à ANSIB, tem atuação em comunicação científica, práticas de comunicação em doutorandos, tecnologias digitais, humanidades digitais, redes sociais acadêmicas, organização e representação da informação. Então, são temas que estão aí permeando todo o trabalho de Malkine, né, com ligações e interligações que Malkine fez, as devidas conexões. E aí, eu agora passo a palavra a Malkine, avisando que ela terá 30 minutos para apresentar esse resumo do que foi esse trabalho árduo, mas que chegou agora nessa etapa de avaliação pelos membros da banca. Então, Malkine, fique bem à vontade, apresente seu trabalho e sucesso. Obrigada, professora Luciana. Quero dar as boas-vindas também à professora Isa, né? É um prazer tê-la na banca, né, professora Luciana? E a professora Mônica também, que é uma querida, né? Então, obrigada pela participação dos colegas, né? Sejam todos bem-vindos. E aí eu vou começar aqui a apresentação. Luciana, seja boazinha. Deixa eu dar as boas-vindas para poder iniciar. Então, vamos lá, gente. Deixa eu só crescer aqui. Então, bom dia. Então, me chamo Malkine, né? Sou aluna do programa de mestrado do PPGIC, da UFRN, e tive como orientadora a professora Luciana, e como título do meu trabalho, eu trago proposições de aperfeiçoamento no sistema acervos do Núcleo Temático da Seca, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como roteiro de apresentação, o trabalho traz uma breve introdução, alguns conceitos que eu destaquei no trabalho, como referencial teórico das sessões, o percurso metodológico, os resultados alcançados, a proposta de intervenção após a trajetória da pesquisa e as considerações finais. Como introdução, né, a relação das tecnologias digitais, que trouxe um crescimento exacerbado na quantidade de informações, em se ter o cuidado de disseminar essas informações de forma cuidadosa, em relação à complexidade na organização destas, perante as organizações, para que essas informações elas sejam organizadas de forma
apropriada, mantendo a sua preservação mesmo em longo prazo, e para isso precisa ser feita uma análise para extrair o significado dessas informações, para que elas sejam resgatadas dos repositórios das universidades, no caso do trabalho, do repositório de memória da UFRN, que é o Acervos, e daí preservar esses acervos das unidades para futuramente, apesar da obsolescência da tecnologia, essas informações não se perderem. Como problema de pesquisa, trouxe questões norteadoras, como centros de documentação temáticos disponibilizam suas coleções para seus usuários, que pontos de acesso são disponibilizados para a recuperação dos seus documentos, é possível melhorar o sistema acervos e, consequentemente, o processo de busca, recuperação, acesso e uso dos documentos do núcleo temático da SECA e do semiárido NUTSECA, a partir da observação do funcionamento de sistemas ligados às outras coleções temáticas. Com isso, o objetivo geral do trabalho é propor melhorias ao sistema acervos do núcleo temático da SECA, o NUTSECA, da UFRN, e como os objetivos específicos, a fim de atender o objetivo geral, apresentar o núcleo temático da SECA e sua potencialidade para pesquisas, selecionar centros de documentação temáticos de relevância social e institucional, utilizar a técnica do benchmarking para identificar, a partir das coleções dos centros escolhidos, campos que podem ser analisados, comparados e aplicados, aperfeiçoados ao sistema acervos de NUTSECA, e propor um produto com diretrizes específicas alinhadas aos preceitos da gestão documental de melhorias a serem implementadas ao sistema acervos. Como justificativa da pesquisa, em relação à questão, à justificativa social, a seca, apesar de ser um fenômeno natural, ela traz consequências sociais para o contexto das pessoas da comunidade atingida, como também das regiões vizinhas, né? Então, estudos relacionados à seca podem trazer contribuições na adoção de políticas públicas, né, para amenizar o impacto da seca para essas populações. Como justificativa científica, a relação das pesquisas relacionadas ao NUTSECA, aos documentos do NUTSECA que são relacionados à seca, pode trazer contribuição para outros pesquisadores que desenvolvam pesquisas relacionadas ao estudo da seca e semiárido. Como justificativa pessoal, enquanto aluna de biblioteconomia da UFRN, eu tive a oportunidade de conhecer o NUTSECA com a professora Mônica, né, numa aula, numa visita técnica, e já me encantei pelo NUTSECA, né, já enxergava o NUTSECA como um potencial laboratório para pesquisas. E como uma justificativa profissional, no período 2018-2019, eu estive como professora substituta do curso de Biblioteconomia, no DECIM da UFRN, e pude apresentar aos alunos de algumas disciplinas que eu tive a oportunidade de ministrar, o espaço do NUTSECA como um ambiente de pesquisas, vinculando temáticas das disciplinas para que eles pudessem conhecer esse espaço. No referencial teórico, eu trouxe alguns temas importantes para a construção desse embasamento. E sobre a informação, a gestão da informação e a gestão documental, o trabalho traz alguns conceitos que destacam os autores em relação à informação: Furtado, Barreto, Tarapanov, Chu e Miranda. Da gestão da informação, outros autores, como Davenport, Marchand e Dixon, Barbosa, Lopes e Valentim, Souza e Duarte e Alvarenga Neto. Na gestão documental, conceitos de Jardim, Indolfo, Moreno, Lopes, Belotto e Dobede. E do NUTSECA, eu trouxe uma contextualização na seção do NUTSECA, que fala sobre a origem do NUTSECA, vários trabalhos que foram divulgados a partir de autores como Freire, a professora Isa Freire, né, professoras de departamento, como a professora Mônica, a professora Terezinha Aranha, que é um ícone também quando se fala em NUTSECA. No capítulo que fala sobre o NUTSECA, o trabalho ele tange a origem e importância do acervo, com os temas abordados sobre centro de documentação, onde vai caracterizar o NUTSECA como centro de documentação,
A NUTSECA, Origem e Definição, Iniciativas para a Divulgação das Linhas de Pesquisa do PRN, na UFRN, que é o Projeto Rio Grande do Norte, a atuação da professora Tereza Aranha, a missão e os objetivos do NUTSECA, a inauguração do novo espaço do NUTSECA no prédio NEPSA 2, que se deu em 2019, e falar um pouquinho sobre o Acervos, que é o sistema de gerenciamento da UFRN, que engloba as unidades de memória da UFRN, onde o acervo do NUTSECA está sendo inserido. Aqui eu tenho duas imagens da professora Tereza Aranha, em um momento que ela estava dando entrevista à Tribuna do Norte, onde estava exatamente divulgando o acervo do NUTSECA, em 2010, e um outro momento foi quando houve a mudança das instalações do setor 1, né, do NUTSECA para o NEPSA 2, e aí foi como homenagem à professora Tereza Aranha, o momento da visita dela a essas novas instalações configurou-se como um marco de inauguração para o novo prédio. Aqui eu tenho a página do sistema Acervos, né, que é o sistema de memória e gerenciamento das coleções museológicas da UFRN, e ele engloba 5 unidades: o Laboratório de Documentação Histórica, o Museu Câmara Cascudo, o Museu do Seridó, o Núcleo de Arte e Cultura e o Núcleo Temático da Seca e do Semiárido, que é o NUTSECA. Aqui, ao selecionar o NUTSECA, vai abrir a página onde vai trazer algumas informações sobre o NUTSECA de forma concisa e já o espaço para fazer a consulta no ícone do acervo. Como percurso metodológico, a caracterização da pesquisa foi uma pesquisa exploratória e documental, de natureza descritiva e abordagem qualitativa. Os procedimentos foi a análise bibliográfica, a entrevista, que foi aplicada na época ao bibliotecário, que estava como gestor da unidade. A partir dessa entrevista foi elaborado um questionário, né, para o responsável, que era o bolsista, para o responsável, ele ficava responsável por fazer análise dos documentos, de extrair campos para selecionar, criar os campos MARC, né, e inserir a documentação. E a técnica do benchmarking, que foi utilizada nos sites selecionados. O universo da pesquisa foi o NUTSECA e o sistema Acervos, e o recorte de amostragem para o participante da pesquisa foi o bibliotecário da época e o bolsista, que era o responsável por essa análise. Como critérios para a análise dos centros de documentação, inicialmente se buscou um centro de documentação temático relacionado a seca e semiárido, mas não foi localizado. Então, foi selecionado o Centro de Documentação de Relevância Social Institucional, onde se destacou da Fundação Joaquim Nabuco e o CPDOC, que é o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas. Né? Para se chegar a esses centros, foram feitas pesquisas que relacionassem, que tivessem acervos também que falassem sobre seca no Nordeste. Como resultados alcançados da pesquisa, as ações aplicadas para cada objetivo específico: o primeiro, apresentar o núcleo temático da seca e sua potencialidade para pesquisas, foi colecionar as produções científicas sobre o NUTSECA para corroborar a importância deste como potencial centro de pesquisas. Esse objetivo surgiu durante a construção do capítulo que fala sobre o NUTSECA, que foi observado que existem muitas produções sobre o NUTSECA de temas diversos, né? E aí o pesquisador achou importante colecionar essas produções. Eu quero salientar que as produções que foram destacadas no trabalho são produções que estão de acesso remoto, né, em meio digital. Como segundo objetivo, selecionar centros de documentação temáticos de relevância social institucional. Os critérios de escolha resultaram na Fundação Joaquim Nabuco e no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, por serem centros de relevância social institucional e também conterem documentos sobre seca no Nordeste. Utilizar a técnica do benchmarking para identificar, a partir das coleções dos centros escolhidos, campos que podem ser analisados, comparados e aplicados, aperfeiçoados ao sistema Acervos de NUTSECA, onde foi feita a aplicação do benchmarking e proporcionou comparar como se apresentam esses acervos dos centros selecionados e extrair melhores características de cada site. A estação foi realizada com base na encontrabilidade da informação,
relacionando a questão da facilidade na navegação do site e no resultado das buscas. Propor um produto com diretrizes específicas, alinhadas aos preceitos da gestão documental, de melhorias a serem implementadas ao sistema Acervos, que essas proposições aparecem ao final do trabalho e foi o resultado da trajetória pelo alcance dos objetivos anteriores. Para o primeiro objetivo, para apresentar o núcleo temático da SECA, foram adotadas como fontes de pesquisa repositórios institucionais, além de bibliotecas digitais da UFRN, da UFPB, da UFPE, da UFSC. A base de dados de Menses também foi localizados trabalhos lá, e no portal CAPES, né, também foram localizados vários trabalhos em periódicos eletrônicos. Como resultado desse levantamento, foram feitos alguns quadros, né? O trabalho constam todos, aqui vão ser apresentados alguns, como monografias de graduação, de 2005 a 2020 foram levantados 8 trabalhos de monografia, e o que eu quero destacar é a questão da diversidade de temas relacionados, tendo o universo como objeto de pesquisa, né? Como hemeroteca digital, marketing, arquitetura da informação e website, digitalização e preservação da informação, preservação documental, gestão documental, Wi-Fi, encontrabilidade da informação e preservação digital, gestão, interoperabilidade de sistemas, quer dizer, muitos temas voltados também à parte da tecnologia. Na sequência, nós temos também um quadro, o trabalho, eu acho que, se eu não me engano, tem uns 4 quadros, eu trouxe apenas um sobre artigos científicos, que abordam o Centro de Documentação UTSECA, né? Inicialmente aqui em 99, a professora Renata Passos, que foi professora do curso de Biblioteconomia da UFRN, né? Temos aqui também trabalhos localizados na base de Mentions, no periódico Ciência da Informação e Cielo, da professora Isa Freire, né? Com o tema do processo de reativação do NUTSECA, em 2003. Tem também no periódico Informação em Sociedade e Estudos, que é um periódico da UFPB, que se destaca nessas produções, pois aparece uma quantidade maior nesse periódico. O repositório da FEBAB e no repositório institucional também da UFRN, trabalhos publicados no CCSA, no Seminário de Pesquisa do CCSA da UFRN. Aqui, trabalhos de pós-graduação, que aborda o Centro de Documentação do NUTSECA, também em 98, é a dissertação de mestrado da professora Renata, que fala sobre o acervo do NUTSECA. Em 2013, o trabalho da hemeroteca do NUTSECA, da origem à atualidade, de Maria Lúcia Maranhão Farias, da UFPB, e também esse trabalho trouxe grande contribuição, né, às publicações do NUTSECA, pois vários trabalhos que eu consultei sobre o NUTSECA citam esse trabalho de Farias, de 2013, né, sobre a hemeroteca, e também do professor Francisco, também professor do departamento, né, do DECIM, sobre digitalização e preservação da informação. Os trabalhos que abordam o centro de documentação, um contexto em outros tipos, né, tem um relatório, que é da professora Terezinha de Queiroz Aranha, de 89, está disponível em formato remoto, já foi digitalizado. O catálogo da Carnaúba, o e-book, que foi resultado do trabalho do professor Francisco, né, do trabalho de mestrado, e alguns eventos no SNBU de 2004 e 2006 também foram localizados em anais dos eventos, também aqui da professora Isa, professora Luciana, né, se destacam também nessas produções. Como produções geradas a partir do NUTSECA de 89 a 2020, ressalto novamente, em trabalhos disponíveis em meio digital, foram somatizados 35 trabalhos, dentre esses, 7 são ações de extensão da graduação do curso de Biblioteconomia, que estão vinculados ao DECIM, né, o Departamento de Ciência da Informação, e 4 projetos de pesquisas. Como segundo objetivo, para selecionar os centros de documentação temáticos e relevância social institucional, foram selecionados aqui a página da Fundação Joaquim Nabuco e a página da Fundação Getúlio Vargas, do Centro de Documentação. Atualmente, o Fundage ele se encontra fora do ar, né, está sendo atualizado, e o CPDoc da Fundação Getúlio Vargas ele já foi atualizado depois do momento da pesquisa, da construção da pesquisa,
e aí tem que acessar uma ferramenta, uma plataforma que acessa sites que estão disponíveis, né, através do link, que é o Web Machine, que consta no trabalho, o link, e aí você coloca o link, coloca a data de acesso que foi colocada no trabalho para ter acesso a esses sites. Para o terceiro objetivo específico, identificar as melhores práticas, foi necessário aprofundar a técnica sobre o benchmarking, que é uma ferramenta de gestão organizacional que visa principalmente a praticidade e facilidade na busca de melhorias, sendo essas importantes vantagens para uma organização, de acordo com Martins Santos e Carvalho, 2010. Para fazer essa análise, foi elaborado um checklist, né, para critérios, e esses checklists são características da página institucional de busca, modo de acesso por consulta pública e privada da página, opções de busca simples ou avançada, opções para alterar idioma, opção de acessibilidade, galeria de imagens, resultados de busca por unidade. A questão da unidade é devido ao acervos, ele tem 5 unidades inseridas no sistema, e para analisar se esses outros centros também contêm unidades diferentes. Resultados por coleção, por tipo de documento e quantidade de resultados. Como resultado dessa análise, sobre a página institucional, a Fundagem traz uma apresentação bem concisa, né, tem opções de consulta, de projeto, convênios, parcerias, mas são textos concisos. Do CPDOC, a página apresenta um cabeçário com opções de informações que fazem parte do acervo, e esse acervo está dividido em arquivos pessoais, história oral e entrevistas, dicionário histórico biográfico brasileiro. Sobre o modo de acesso e consulta pública ou privada, a Fundagem não consta campo para login, e o CPDOC da FGV consta o campo para login, porém você consegue acessar. No caso, você querer salvar uma busca avançada, salvar em pastas, aí você precisa estar logado. Como opção de busca simples ou avançada, a Fundagem não apresenta a opção de busca simples, ela já aparece como avançada, você já escolhe lá por coleção, se por imagem, e o CPDOC, o sistema disponibiliza essa opção simples ou avançada por tipo de acervo. Como opção de alteração de idioma, a Fundagem não possui, e o CPDOC da FGV, ela possui 4 idiomas para pesquisa: o espanhol, o francês, o inglês e o português brasileiro. A opção de acessibilidade, ambas possuem acessibilidade, a galeria de imagem, ambas possuem, porém vinculadas ao resultado da pesquisa, as imagens não aparecem na página principal. Por unidade, não possuem unidades, por coleção, possuem coleções, por busca de documento, ambas possuem, e por quantidade de resultados, a Fundagem aparece um resultado de 30, e a CPDOC, 3 opções de resultados, com 30, 50 e 100 resultados. O termo de busca no processo de seleção das instituições foi seca no Nordeste, e o resultado apresentou documentos relacionados a seca e também as regiões do Nordeste, em ambas as instituições. O da CPDOC não foi percebido pelo pesquisador nenhuma inconsistência nos resultados de busca, porém a Fundagem, em uma das buscas, ela apresentou um resultado que não condiz com o termo de busca, que foi um cartão postal de um hotel no Rio de Janeiro. A imagem, eu fiz uma análise, mas não consegui ver nenhuma relação sobre seca e sobre Nordeste no resultado dessa imagem. O resultado da análise da entrevista e questionário, que foi entrevista, foi aplicada na época ao bibliotecário, e o resultado dessa entrevista foi feito um levantamento das respostas para a elaboração do questionário, que foi aplicada ao bolsista. Essa extração, né, resultou em 14 categorias. Eu não vou ler todas, até para não cansar, né, o pessoal, mas eu destaquei 3 categorias, que a relação delas também aparece nas proposições, que é a política de gestão de documentos no NUTSECA, equipamentos para a digitalização dos documentos no NUTSECA e a classificação de documentos para inserir no acervos. Como política de gestão de documentos, ambos os sujeitos afirmaram que o NUTSECA não possui uma gestão documental voltada ao acervo. De acordo com Moreno, a gestão de documentos, quando realizada corretamente, ela garante a preservação e o acesso aos documentos, permitindo a recuperação das informações de forma ágil e eficaz. Desse modo, infere-se que o uso de uma gestão documental a partir de procedimentos normativos e técnicos, de modo a atender às demandas do acervo, viabilize o acesso, o uso
e a preservação do mesmo. Sobre os equipamentos para a digitalização dos documentos, o NUTSECA retornou às atividades presenciais em março de 2022, né, com uma nova gestão, com a nova bibliotecária, com a nova equipe, que está dinamizando os trabalhos de inserção dos documentos, e o NUTSECA recebeu em junho 2 scanners para agilizar esse processo de digitalização, e também fechou uma parceria com o LABIM, que é o Laboratório de Imagens da UFRN, uma parceria para digitalizar documentos maiores, como mapas e jornais. Em relação à classificação do documento, para inserir no acervos, de acordo com os respondentes, foi criada a partir do documento, sem se pautar em tabelas ou manuais, como o CDD ou CDU, pois a classificação seria usada como topografia para facilitar a localização dos documentos nas caixas estantes. E essa etapa é realizada através de coleções definidas por Tereza Aranha, e dentro de cada coleção, essa classificação é realizada por tipologias documentais. Na percepção de Simões e Freitas, 2013, a classificação está relacionada com a descrição arquivística e são apresentadas como processos de organização e representação da informação e do conhecimento. Com proposta de intervenção, no que concerne a pesquisa realizada, apresentam-se sugestões que possam ser consideradas pela gestão e recursos humanos do NUTSECA, com vistas a aprimorar o sistema de gerenciamento dos acervos museológicos, artísticos e históricos da UFRN, que é o acervo. Sugere-se vincular as produções com a temática NUTSECA ao sistema acervos, de modo a facilitar o acesso a estas pesquisas, contribuindo assim para a melhor divulgação deste centro. Vincular o acervos ao portal do CCSA e site da Biblioteca Central Zila Mamed, para auxiliar no processo de divulgação do sistema acervos e ao acervo das unidades pertencentes ao sistema. Uma forma de divulgação, né? Manter as informações do site do NUTSECA e CCSA atualizadas e vinculadas às redes sociais, pois o mesmo também é uma fonte de informação e divulgação do centro. Destacar, junto aos docentes do Departamento de Ciência da Informação, a relevância deste centro como laboratório de pesquisas, servindo também como espaço de aulas de acordo com as demandas de cada disciplina. Despertar nos discentes, a partir de aulas no centro, o desejo de desenvolver trabalhos de pesquisa em diversas temáticas, auxiliando assim a divulgação deste espaço e sua potencialidade como centro de pesquisas. Desenvolver sempre que é possível projeto de extensão com a participação dos alunos no processo de organização dos documentos com certificados para estimular o voluntariado destes. Resgatar para publicação o e-book Um Olhar sobre a Problemática da Seca, a organização e digitalização da produção acadêmica e intelectual da professora Terezinha de Queiroz Aranha. Promover palestras em evento, tendo o NUTSECA e seu acervo como destaque para a divulgação deste espaço, e assim auxiliar na divulgação do NUTSECA e no sistema acervos. Realizar a exposição virtual das coleções com divulgação nas redes sociais. Apresentar o sistema acervos a partir das redes sociais vinculadas ao NUTSECA, pois sem divulgação, o mesmo não atingirá o objetivo de socializar as informações. Inserir na página principal do acervos uma opção que apresenta o sistema acervos e o objetivo maior do sistema para a memória do FRN, pois para um pesquisador que desconhece o sistema, o modo como se apresenta a página principal não viabiliza informações sobre a riqueza de informações inseridas no sistema. A página principal do acervo não traz nenhuma informação falando sobre o que é o acervos ou cada unidade de informação. Destacar no acervos o acesso ao site do NUTSECA, pois a opção de migrar para o site é muito discreta e não desperta a curiosidade do pesquisador. Destacar o NUTSECA no site do CCSA, pois ele só aparece na aba institucional inserido na opção Unidades Suplementares. Destacar o sistema acervos nas redes sociais para auxiliar na divulgação deste repositório de memória. Solicitar junto ao setor responsável a atualização do site do NUTSECA. Elaborar e registrar uma política de boas práticas de gestão documental voltada às necessidades das coleções do NUTSECA, a fim de criar um parâmetro para essa atividade, independente da alteração dos recursos humanos no NUTSECA. Analisar a questão do descarte dos documentos duplicados em fotocópias pertencentes ao acervo, pensando na otimização do espaço. Realizar a partir de reuniões com a equipe do NUTSECA um planejamento com definição de objetivos e metas a serem alcançados. Elaborar junto à equipe do NUTSECA um guia de atividades voltadas às rotinas de trabalho do núcleo, direcionado à gestão das coleções
e socialização destas através de acervos, minutar em atas resoluções definidas em reunião junto à equipe como forma de registrar as tomadas de decisões, estabelecer metas para a inserção das coleções no sistema, incluindo a revisão dos materiais para acelerar o processo de socialização das informações através de acervos, realizar o levantamento das produções científicas indisponíveis em meio digital, tendo o NUTSECA como universo da pesquisa, para digitalização e socialização destas, analisar junto às demais unidades de informação que fazem parte do acervos, uma solicitação conjunta e direcionada à Superintendência de Tecnologia da Informação da UFRN, para analisar a alteração do sistema referente aos apontamentos a seguir, que é a opção de alteração do idioma no momento de pesquisa, e solicitar de modo sério a inserção de diferentes modos de acessibilidade ao sistema, pois o mesmo não apresenta nenhuma opção de acessibilidade. E eu quero destacar que as proposições de trabalho, elas extrapolaram o objetivo geral, né, mas elas não saíram do universo do NUTSECA, porque o resultado dessa trajetória fez com que as proposições elas se estendessem também ao NUTSECA na questão da gestão de documentos e outras questões que foram citadas. Como considerações finais, a realização do trabalho buscou, de modo geral, propor melhorias ao sistema acervos do núcleo temático da SECA, da UFRN, que abarcam uma demanda de iniciativas pertinentes ao cuidado com a organização, representação, registro e socialização das informações contida nos documentos e produções científicas, que fazem parte do NUTSECA enquanto centro de documentação. Nessa perspectiva, a trajetória do trabalho proporcionou compilar produções científicas disponíveis em meio digital, tendo o NUTSECA como universo de pesquisas e corroborando assim para evidenciar o potencial do NUTSECA como espaço de investigação, atendendo ao objetivo, um dos objetivos específicos. Também proporcionou, através da técnica do benchmark, análise de acervos virtuais de centros de documentação de relevância social e institucional, que existe para agregar sugestões de melhorias ao acervo e assim somatizar na qualidade e desempenho do sistema. E como ponto a ser destacado, compreende-se a urgência no processo de planejar e estabelecer metas aos processos condizentes com o acervo do NUTSECA na inserção dos documentos no sistema acervos. Nessa perspectiva, acredita-se que as sugestões apresentadas na pesquisa possam contribuir no trabalho de inserção do acervo do NUTSECA no sistema acervos, de modo a auxiliar no acesso e socialização dos documentos. Como pesquisas futuras, o trabalho sugere também estudos para elaborar uma política de gestão de documentos direcionada ao acervo do NUTSECA e considerar a possibilidade de desenvolver pesquisas voltadas à construção de um vocabulário controlado ou mesmo um tesauro para melhor representar estudos sobre seca e semiárido. Desde já, quero agradecer a participação de todos. Obrigada.